Se você acha que já ouviu histórias perturbadoras, prepare-se, o caso do Somerton Man vai te prender do início ao fim e deixar você obcecado para descobrir a verdade. Poucos mistérios criminais no mundo conseguiram manter um nível tão intenso de fascínio, medo e perplexidade quanto o caso do Somerton Man, descoberto em 1948 na praia de Somerton, na Austrália. Trata-se de um cadáver perfeitamente vestido, sem documentos, sem sinais aparentes de violência e com uma mensagem codificada que, até hoje, continua desafiando especialistas, criptógrafos, policiais e curiosos no mundo inteiro. Uma história que parece saída de um romance de espionagem da Guerra Fria, mas que aconteceu exatamente como os registros mostram menos e ainda continua aberta, cheia de sombras, lacunas e perguntas que gritam por respostas. Era manhã de 1º de dezembro de 1948, quando um corpo foi encontrado deitado contra o muro da praia. A cena à primeira vista parecia quase pacífica demais para esconder um dos enigmas mais sombrios da história criminal moderna. Um homem em posição tranquila, usando roupas impecáveis, ternos sapatos engraxados, nenhum item de identificação e nenhum sinal claro de luta. Mas algo no ar dizia que havia muito mais ali. E havia mesmo. Logo na primeira análise, os investigadores perceberam o que transformaria esse caso num pesadelo sem fim. Todas as etiquetas das roupas haviam sido removidas. Isso não era comum, muito menos acidental. Quem remove etiquetas com tanto cuidado? Um homem tentando desaparecer? Ou alguém que queria garantir que ele desaparecesse para sempre? A autópsia, por sua vez, adicionou ainda mais sombras. Os órgãos internos do Somerton Man apresentavam sinais suspeitos, especialmente o coração e o fígado. Algo parecia indicar envenenamento, mas nenhum veneno conhecido foi detectado. Os médicos legistas ficaram perplexos. Como alguém poderia morrer por uma substância mortal que não deixava rastros detectáveis? Até hoje, nenhum laudo conclusivo conseguiu fechar essa lacuna. A morte do Somerton Man parecia ter sido executada com precisão científica, menos como se o responsável fosse alguém treinado, para garantir que nada pudesse ser rastreado. A investigação policial mergulhou em cada detalhe possível. Um bilhete foi encontrado no bolso oculto da calça do homem, com as palavras Taman Shud impressas. Era um trecho retirado de um raro exemplar do livro Rubaiyat, do poeta persa Omar Khayyam. As palavras significavam terminado, acabado. Um símbolo perfeito para uma morte silenciosa, calculada e profundamente enigmática. A polícia conseguiu encontrar o exemplar exato do qual aquela frase havia sido arrancada. Dentro dele, mais mistério. Uma série de letras enigmáticas, escritas à mão, aparentemente formando uma mensagem codificada. Até hoje, mesmo com tecnologia avançada, inteligência artificial e especialistas ao redor do mundo, o código permanece sem solução definitiva. Alguns sugeriram que eram iniciais de palavras, outros acreditavam que se tratava de uma cifra militar ou de espionagem. Outros ainda pensam que poderia ser uma espécie de mensagem emocional, uma expressão codificada para alguém específico, talvez a chave para toda a tragédia. E aí entra outro elemento arrepiante: a mulher misteriosa. Em posse do livro encontrado, a polícia fez uma análise de caligrafia, pistas e ligações com pessoas na região. Chegaram até uma enfermeira, conhecida como Gestin, cujo nome real era Jessica Thompson. Quando os investigadores mostraram a ela a máscara mortuária do Somerton Man, algo perturbador aconteceu. Ela ficou visivelmente abalada, próxima de desmaiar. Seu comportamento foi tão estranho que os policiais acreditaram que ela sabia quem ele era menos, mas se recusou a dizer. Por quê? Medo, proteção, envolvimento emocional, conexão com espionagem? Nada disso jamais foi esclarecido. Jessica levou seu possível segredo para o túmulo em 2007. O filho de Jessica, por sua vez, apresentava características físicas muito semelhantes às do Somerton Man, menos uma anomalia rara na orelha que apenas 1% da população possui. Surgiram teorias de que ele poderia ser fruto de um relacionamento secreto entre Jessica e o desconhecido. Seria o Somerton Man o pai da criança? Isso explicaria seu colapso emocional ao ver a máscara do homem morto? E explicaria também por que ela se recusou a revelar sua identidade? Quando testes de DNA foram tentados décadas depois, surgiram algumas pistas, mas nada absolutamente conclusivo. A identidade do Somerton Man continua, em grande parte, um borrão enigmático. Mesmo com avanços genéticos, que ajudaram a solucionar tantos outros casos antigos, mas há ainda mais camadas de mistério. Os objetos encontrados em sua mala menos recuperada dias depois
na estação de trem. Pareciam pertencer a alguém que vivia uma vida itinerante. Discreta, também estavam sem etiquetas. Algumas das roupas eram de modelagem pouco comum, sugerindo que foram feitas sob medida. Havia itens que pareciam indicar hábitos militares. Porém, nenhum exército no mundo reportou um desaparecido que coincida com ele. O mais assustador talvez seja isso. Parece que esse homem foi apagado do mundo, como se alguém tivesse passado uma borracha sobre sua identidade, relações, origem, tudo. Um fantasma sem nome, surgindo e desaparecendo nas areias da praia australiana. Ao longo das décadas, inúmeras teorias surgiram. Algumas das mais comentadas incluem um espião da Guerra Fria. Vários detalhes reforçam essa tese, menos a ausência de identidade. O método de morte, possivelmente por veneno avançado. A ligação misteriosa com Jessica Thompson, que supostamente falava russo. Era um período turbulento e marcado por operações secretas. Seria o Somerton Man uma peça descartada de uma jogada internacional? Romance proibido. Talvez ele tivesse viajado até Jessica para Viela, mas alguém menos, ou ela própria, menos teria impedido. O bilhete Tamanchud poderia ser um adeus definitivo, talvez até um suicídio ritualizado. Vingança, ou acerto de contas. O silêncio da morte. A falta de evidências. A precisão do possível envenenamento, tudo sugere a mão de alguém cuidadoso, experiente e determinado. Mensagem cifrada pessoal. Há quem diga que o código pode ser apenas uma sequência de iniciais de palavras que só faz sentido para o autor e para a pessoa destinatária. Menos talvez uma carta despedida extremamente privada. 5, como Diarro, um desconhecido comum apanhado por circunstâncias extraordinárias. Talvez fosse apenas um homem comum, esmagado por uma trama maior do que ele imaginava. Mas mesmo essa teoria falha quando encaramos a quantidade de elementos calculados encontrados no caso. O fascínio pelo Somerton Man não diminuiu com o passar das décadas. Pelo contrário, novos investigadores, historiadores aficionados por mistérios e especialistas em criptografia continuam revisitando o caso, tentando decifrar cada ângulo, cada detalhe, cada sombra. A exumação feita recentemente trouxe pistas genéticas, que sugerem um possível nome. Mas ainda há controvérsias, debates, resistências e muita incerteza. O caso permanece oficialmente um mistério não resolvido. E talvez seja justamente isso que o torna tão arrepiante. A sensação de que algo enorme, perigoso e profundamente oculto esteve ali, escondido atrás de um corpo silencioso deitado numa praia tranquila, como se entre as ondas e o vento daquele dia de 1948 estivesse um segredo capaz de mudar vidas, carreiras e talvez até eventos políticos. Alguns casos criminais são perturbadores porque são brutais, outros porque são tristes. Mas o caso do Somerton Man é perturbador porque é incompleto, um buraco negro no qual todas as respostas parecem se dissolver. Quanto mais se busca, mais longe elas ficam. Quanto mais tecnologia se emprega, mais o mistério se aprofunda. É como se o próprio Somerton Man estivesse destinado a permanecer como um enigma eterno, um fantasma preso entre o que sabemos e o que jamais descobriremos. Sua história é uma lembrança inquietante de que nem todos os mistérios do mundo são feitos para serem solucionados, menos alguns. Existem apenas para nos lembrar do quão pouco realmente sabemos, sobre os segredos que circulam entre nós, silenciosos, invisíveis e mortais. E agora que você conhece essa história sombria e irresistível, não saia daqui sem compartilhar esse mistério, porque talvez alguém lá fora tenha a peça final desse enigma que o mundo tenta resolver há mais de 7 décadas.